Bom dia a todas, bom dia mães corajosas, né? Hoje é feriado, fico feliz de ver aqui 29 mães animadas aí para estudar, para orar junto com a gente. A mãe não tem feriado, né? Principalmente mães de bebê, sabe bem do que eu tô falando. O bebê acorda cedo qualquer dia, né? Seja feriado ou não. E acho que a gente que estraga a criança, viu? Porque Deus fez a criança como um reloginho, né? O bebê. E aí depois a gente vai acostumando a acordar mais tarde. Mas é uma bênção acordar cedo e começar o dia com Deus, orando, estudando a palavra de Deus, não tem coisa melhor, né? Eu me sinto revigorada a cada terça-feira, quando a gente se encontra aqui. Essa escola do mestre para mães tem sido uma bênção, em primeiro lugar, para mim, para minha família. Este ano a gente tem obtido grandes vitórias em Cristo e a escola do mestre para mães tem tido uma escola do mestre, né, para mães e para homens também. Meu marido participa da escola do mestre para homens. Então a gente tem alcançado grandes vitórias e a escola do mestre para mães tem sido, para mães e para homens tem tido uma grande importância nesse sentido. Espero que esteja sendo útil para vocês também, que esses encontros sirvam, né, para abençoar a família de vocês também. Nós estamos estudando o tema socialização. Hoje nós vamos concluir o nosso estudo aqui. Faltaram algumas perguntinhas. E nós estamos agora com um novo guia de estudo. Vou mostrar aqui para vocês, caso alguém ainda não tenha visto. Eu publiquei lá no grupo, no Telegram. Você também pode baixar no familiarizando.org. Então, nós estamos agora com o guia de estudo 2. Para facilitar, né, para o arquivo não ficar muito pesado para vocês baixarem, a gente está dividindo. E graças a Deus a gente conseguiu recuperar o guia de estudo, porque o arquivo estava corrompido e orei muito, porque ia ser complicado começar do zero. Mas a gente teve um bom trabalho aí para conseguir recuperar, fizemos algumas manobras aí, mas graças a Deus a gente conseguiu, e a gente está agora com esse guia de estudo 2. O 1 também está lá no familiarizando.org, no grupo do Telegram. Então, esse guia de estudo 2 começa com o estudo 12. Nós estamos agora no estudo 13. Então, o estudo 12 foi sobre a verdadeira educação. Então, a partir desse guia de estudo 2, teve algumas mudanças aqui no guia de estudo que vocês devem ter percebido. A partir do estudo 12, a gente está colocando só as perguntas e as citações. Nos outros havia alguns comentários, né? Mas agora a gente está colocando só as perguntas, então para você encontrar aí as respostas a essas perguntas, tem os textos aqui. Então é só você digitar essa abreviatura e a paginação do livro, né, quando não for texto da Bíblia, você digitar lá no aplicativo EGW Writings. Essas informações estão ali no comecinho do guia de estudo, está tudo explicadinho. E esse estudo 13 sobre socialização, um estudo assim muito importante, como todos os outros, né? E a gente tem visto aí a importância de nós estarmos sempre atentos aos nossos filhos, estarmos atentos também ao nosso comportamento quando nós nos encontramos, participamos de eventos sociais, para não perdermos de vista a Jesus, porque às vezes quando a gente, em eventos sociais, acontece com a gente o que aconteceu com José Maria, a gente perde de vista Jesus. A gente às vezes fica ali entretido com as conversas, né, com a socialização, e perde aquela impressão que o Espírito Santo
coloca sobre a gente, né, após um culto, por exemplo, na igreja, e a gente tem que ter cuidado para isso não acontecer. E também cuidado para não perder nossos filhos de vista. Eu tinha esquecido de colocar aí o desafio, né? A gente não pode esquecer do desafio. E o desafio desse estudo 13 é exatamente isso. Nós ficarmos atentas para não perdermos Jesus e o nosso filho ou nossos filhos de vista em eventos sociais. E hoje a gente vai continuar com a pergunta 15. Quais são os perigos da socialização, mesmo em eventos religiosos? Então, passei alguns textos aí, tem muitos textos que falam sobre isso lá no EGW Writings, mas eu coloquei só alguns, mas só nesses textos aí a gente já tem muita coisa para a gente ver. Então, vamos lá. Se você não está ainda com seu material aí, corre lá, pega a sua Bíblia, o livro desejado de todas as nações, seu guia de estudo e as suas anotações. Vamos trocar ideia aqui. Vamos compartilhar o que a gente aprendeu no nosso culto pessoal, no nosso estudo individual. Então, quais são os perigos da socialização, mesmo em eventos religiosos? Aqui a gente tem... Deixa eu compartilhar aqui. Aqui tem o site. Esse site também está lá no guia de estudo. EGW Writings. É o mesmo do aplicativo, EGW Writings. Então, se você digitar aqui a abreviatura do título do livro e a paginação, aí vai aparecer aqui o texto. Então, nós estamos estudando o capítulo 8 do livro Desejado de Todas as Nações, que fala sobre a visita pascual de José, Maria e Jesus no templo em Jerusalém. E lá na página 50, os parágrafos 1 a 3, nós temos algumas pistas aí, né? Algum comentário sobre esse assunto. Aqui, ó, 50.1, tá vendo? E ali diz que José e Maria não firmaram a mente em Deus mediante meditação e oração. E aí o que aconteceu? Eles perderam de vista Jesus, o próprio Filho, né? E aqui diz que acontece o mesmo com a gente, né? Pela negligência de um dia, aqui no segundo parágrafo, né? Em nossas relações uns com os outros, nós devemos estar atentos para não perder a Jesus. Então, com a gente pode acontecer a mesma coisa. Perder a Jesus e perder nossos filhos de vista também. E uma coisa que pode acontecer também, um outro perigo dos eventos sociais é isso aqui, ó. Nós negligenciarmos a meditação e a oração. Então, a gente precisa estar muito atentos, né? É muito importante a gente estar sempre em espírito de oração. Como cristãs que nós somos, a Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar, que nós devemos orar sem cessar. Então, a gente tem que estar como Jesus, sempre em espírito de oração, conectados a Deus, não permitir que nada nos afaste de Cristo. E a gente também corre o risco, nesses eventos sociais, de ter conversas ociosas. Aqui, ó, nesse mesmo parágrafo. Por conversas ociosas, por maledicência ou negligência da oração, podemos perder num dia a presença do Salvador. E talvez leve muitos dias de dolorosa busca o tornar a achá-lo e reconquistar a paz que perdemos. Então, a gente corre esse risco aqui, de ter conversas ociosas. O que são conversas ociosas? No original, a palavra aqui em inglês é idle. E idle significa sem valor ou base, vã. Então, seriam conversas sem valor.
conversas sem base ou conversas vãs. E, por exemplo, aqui tem um exemplo, maledicência. Maledicência é um tipo de conversa ociosa. Você falar mal dos outros. E a gente corre esse risco também. Mesmo que a gente esteja na igreja, após um culto, a gente corre esse risco. Falar mal do sermão, falar mal do pastor, falar mal do irmão. E a gente tem que estar sempre atento para esse tipo de coisa não acontecer. E a gente também corre um dos perigos também é isso aqui que diz nessa mesma frase que eu li. A gente demorar depois muitos dias de dolorosa busca para achar a Jesus de novo. Então, não é fácil quando a gente se desconecta de Cristo, depois a gente se reconectar, muitas vezes. Né? Às vezes é difícil, então é mais fácil a gente permanecer em Cristo, a gente deveria permanecer em Cristo. Né? A Bíblia diz lá em João 15 que nós devemos permanecer em Cristo, né? Na videira, conectados à videira o tempo todo. Porque se a gente se desconectar de Deus, seja no nosso lar, no dia a dia, ou fora do nosso lar, depois talvez seja difícil a gente redescobrir, aqui, reconquistar a paz perdida, como está escrito aqui. Não sei se vocês já passaram por isso, de você estar num momento assim de muita comunhão com Deus, muito feliz, parece que os problemas desapareceram, está tudo em paz, está tudo fluindo bem no seu lar, você está se sentindo alegre, animada, sentindo a presença de Deus, e de repente, por um momento de descuido, por uma palavra precipitada, impaciente, por um pensamento ruim, de repente toda aquela paz, toda aquela alegria vai embora. E depois para reconquistar, né? Porque uma coisa que eu sempre falo para as minhas filhas é que um pecado puxa o outro. Então, se a gente, por exemplo, é impaciente, né? Fala uma palavra assim ríspida com os filhos ou com alguém, algum conhecido, né? Com o esposo, depois vai ser mais fácil você cair num outro pecado. Vai ficando cada vez mais fácil. E o contrário também é verdadeiro. Quando a gente vai se fortalecendo em Deus, ocupando a mente com coisas boas, né? Quando a gente se ocupa em falar, em conversar coisas úteis, coisas boas, a gente vai atraindo a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, dos anjos, e vai ficando mais fácil a gente vencer as tentações, né? E outra dificuldade, outro perigo também, que está aí no segundo parágrafo da página 50. Nós continuarmos o caminho, aqui ó, continuando o caminho, sem nos advertir de que Cristo não se acha conosco. A gente corre o perigo de nos enganarmos, achando que estamos em Cristo quando não estamos. Isso é muito comum no tempo que a gente vive. Essa ilusão, esse cristianismo de fachada, a mornidão espiritual. A gente sabe lá em Apocalipse 3, qual que a gente já conversou, já estudou sobre isso aqui também, no estudo Cristianismo, Religião de Fachada, né? No estudo 8, se eu não me engano. E a gente viu assim que o nosso povo hoje, a Igreja de Deus, o povo de Deus hoje tem essa característica lamentável, a mornidão. E a mornidão é exatamente isso, você achar que está em Cristo quando não está. Isso é terrível, né? Quando a gente mesmo se ilude. E a gente corre esse risco também. Outro risco, também nesse parágrafo aí, de nos absorvermos em coisas mundanas, aqui, ó. Nos absorvermos em coisas mundanas de maneira que não temos um pensamento para aquele em quem se concentra a nossa esperança de vida eterna. Nos separarmos de Jesus e dos anjos celestiais, como eu falei. Né? Então, por conversas, até comentei aqui na semana passada, alguém perguntou se eu tinha o texto, não consegui pesquisar esse texto, mas vou ver se eu lembro essa semana de fazer isso.
Tem textos que dizem isso, que por palavras nossas, por atitudes nossas, a gente afasta os anjos de Deus, o Espírito Santo do nosso lar, da nossa vida. E a gente corre esse risco em eventos sociais, né? Nós estarmos ali envolvidos com coisas do mundo, coisas seculares, e não estarmos com o pensamento voltado para Deus, para as coisas eternas, para as coisas do alto, né? Aqui também tem um outro ponto, outro risco também, é nós ficarmos desanimados. Aqui, ó. Eis porque tantas vezes se faz sentir o desânimo entre os professos seguidores de Cristo. Então, nós corremos o risco de ficarmos desanimados, por quê? Devido à ausência de Jesus e dos anjos celestiais. Eles que nos dão ânimo. É o Espírito Santo que nos dá ânimo. E às vezes a gente se sente tão desanimado, né? Eu fiz uma pesquisa ali no grupo do Telegram, perguntando quantas mães, se alguma mãe ali está passando por depressão. E a gente ficou impressionado com o resultado da pesquisa até agora. Se você ainda não respondeu, responde lá, é uma pesquisa anônima. Alguns dias atrás a gente postou essa pesquisa lá, e 40% das pessoas, mais de 80 mães que responderam a pesquisa, relataram que tem depressão, ou leve, ou do tipo maior, né? Depressão mais profunda. Então, é um número alto. É claro que a depressão não tem causa só espiritual ou emocional, a causa também pode ser física. E eu tenho conversado com algumas mães que estão com esse problema, algumas mães da escola do mestre aqui, para mães, e como eu já passei muito por isso, já sofri muito com esse problema da depressão, eu tenho orientado, e uma delas ficou assim mais tranquila de saber que de repente a causa pode ser apenas uma deficiência nutricional, pode acontecer, né? Falta de B12, por exemplo, pode gerar depressão. Então, porque é um desequilíbrio químico no cérebro, né? Quando o nosso cérebro deixa de produzir serotonina suficiente. Então, a causa pode ser física, pode ser emocional, ou pode ser espiritual. Então, é uma coisa que a gente precisa descobrir, né? Se você está passando por esse problema, tem o livro Como Sair da Depressão, da Casa Publicadora Brasileira, que foi que me ajudou a sair dessa depressão definitivamente. Passei uns 10 anos passando por isso, e era horrível, assim, porque eu ia para a igreja e estava ali me sentindo desanimada, infeliz, triste, e muitas vezes a gente se sente assim, né? Ali, na igreja, a gente está ali na igreja, mas está se sentindo triste, desanimado, sem ânimo para fazer nada. E eu estava conversando com uma das mães que tem esse problema, e ela falou assim que um dos sintomas é você sentir falta de interesse, assim, apatia, falta de interesse por coisas que você tinha muito interesse antes. E ela falou que tem acontecido isso. Então, a gente precisa estar atento, né? E buscar entender as causas. Esse livro do Dr. Neil Nedley vai ajudar você a entender a causa desse problema, caso você esteja passando por isso. Então, a gente precisa tomar cuidado, né? Porque, às vezes, assim, nossas atitudes, atitudes mundanas, às vezes, né, que nós temos, conversas inapropriadas, né, atitudes inapropriadas, pode nos levar a ficarmos desanimados com as coisas de Deus. E outro risco também, está no parágrafo seguinte, perdermos a bênção do refrigério. Aqui, ó, do refrigério e do conforto da palavra de Deus. A palavra de Deus nos conforta, nos refrigera. Só que quando a gente afasta os anjos, o Espírito Santo, com as nossas conversas, com as nossas atitudes, gracejos, né, como a gente já conversou aqui, brasileiro é muito dado a piadinhas, e às vezes com esse tipo de atitude que a gente tem em eventos sociais, em contatos, em encontros sociais, a gente pode afastar Deus de nós e perdermos esse refrigério, esse conforto que a palavra de Deus proporciona.
Então, no culto, sempre, quando a gente vai à igreja, nós deveríamos sair da igreja confortados, refrigerados pela palavra de Deus. Né? E às vezes a gente até sente isso no momento que a gente está ouvindo ali o sermão, né? Ou mesmo no nosso culto pessoal, mas aí a gente sai dali e passa aquilo. Por que será que passou? Aquele conforto, aquela paz. Talvez exatamente por causa disso, por causa dos nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes, né? E aí a gente corre o risco de nos sentir vazios, mais vazios do que antes de recebermos a palavra de Deus. Olha só, mais vazios do que antes. Que triste, né? E tem mais alguns textos aí que eu passei para vocês. Se a gente digitar aqui. O próximo texto está lá no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, CRA, é a abreviatura, na página 88, parágrafo 1. Olha lá. Então, visitas sociais são transformadas em ocasião para glutonaria. Então, às vezes, até em junta-panelas na igreja, a gente pode correr esse risco aí, né? É um dos perigos. A gente está ali empolgado, conversando, e a gente vai conversando e vai comendo, e vai conversando e vai comendo, né? Quando a gente vê, comeu demais. Aí tá né, se sentindo mal, com mal-estar, porque a comida era muito gostosa, e a gente se empolga e termina comendo mais do que devia. Depois passa a tarde com sono. Não é normal sentir sono depois de comer. A gente às vezes acha que é, mas não é. Sono é sinal de que a gente comeu demais ou alguma coisa inapropriada. Então a gente precisa tomar cuidado com isso também, porque geralmente eventos sociais têm comida, né? E é muito bom a gente comer juntos, né? A palavra de Deus diz lá em Atos 2, que a igreja primitiva sempre se encontrava para não só para estudar a palavra de Deus, para comer o pão da vida, né? Se alimentar do pão da vida, do pão espiritual, mas do pão físico também. Eles se encontravam para fazer junta-panelas, para comer juntos. E é muito gostoso, né? Na nossa igreja a gente sempre tem junta-panelas, inclusive vai ter no próximo sábado. E a gente passa o dia juntos na igreja, é bem gostoso, mas a gente precisa tomar cuidado com o que a gente come e a quantidade do que a gente come, né? Em qualquer evento social. A gente está chegando aí no fim do ano, e fim de ano, infelizmente, geralmente é uma ocasião de muita intemperança. As pessoas aproveitam para comer de tudo, beber de tudo, né, se empanturrar. Depois, em vez de começar o ano animados e saudáveis, às vezes começam o ano desanimados e doentes, porque foram intemperantes. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Então, um dos perigos é esse aí. Nós caímos no pecado da glutonaria. E assim a gente sobrecarrega os órgãos da digestão. E isso produz exaustão. Aqui, ó, sobrecarrega os órgãos da digestão. Isso produz exaustão e perturba em grande medida a circulação do sangue. E o que acontece como resultado? Em todo organismo é experimentada a carência de energia vital. O que é essa carência de energia vital? É a falta de energia para fazer as coisas que você precisa fazer, sabe? Então, é muito comum, por exemplo, a gente estava falando aqui de depressão, tem 3 tipos de depressão. Tem a depressão situacional, que é uma depressão assim que provavelmente todos nós já tivemos, não é considerada doença, é uma depressão, aquela sensação ruim, assim, desânimo, tristeza, quando você passa por algum problema, alguma perda de algum ente querido. Ou é muito comum a depressão na segunda-feira. Esse tipo de depressão situacional, ela também é conhecida como depressão, como Blue Monday, se eu não me engano, em inglês, né? Ou seja, segunda-feira, assim, de deprê. Então, por que isso acontece? Exatamente por causa disso, porque no final de semana
A gente muitas vezes se encontra com os amigos, se encontra com as familiares, com as pessoas, e termina sendo intemperante, a gente termina dormindo mais tarde do que devia, come mais do que devia, bebe mais do que devia. E aí o que acontece? A gente começa segunda-feira na deprê, faltando energia vital. Então, para que foi feito o sábado? O sábado, conforme a Bíblia, foi feito para a gente se restaurar, para começar, né? Um dos objetivos, para a gente descansar o corpo e a mente, se restaurar, se revigorar, para começar uma nova semana animados e não desanimados. Então, às vezes, a gente usa o sábado e o domingo de forma errada, nesses momentos de eventos sociais, né? E aí acontece esse tipo de coisa, né? E a gente precisa tomar muito cuidado. A gente também corre o risco de perder tempo. Aqui mesmo nesse texto, diz que, ó, tá aqui, as bênçãos que poderiam resultar de visitas sociais, muitas vezes são perdidas. Porque em ver, por exemplo, imagina você tem um evento social na sua casa. O que acontece muitas vezes? A mãe fica ali só preocupada em cozinhar, fazer um monte de comida, aquele monte, né, de comida, e aí, em vez de a gente parar para conversar com os nossos convidados, a gente fica só na cozinha ali, né? E muitas vezes se estressa, e às vezes faz aquele monte de comida para quê? Para depois todo mundo se empanturrar e acontecer o que a gente falou, né? Então, a gente corre o risco também de perder tempo com tudo isso. Um tempo que deveria ser gasto em conversa, aqui diz, ó, em conversa de caráter elevado e enobrecedor. Então, os eventos sociais na nossa casa também deveriam ser momentos de conversa elevada e enobrecedora. Será que tem sido assim os nossos eventos sociais? Quando a gente recebe visita, ou quando a gente vai visitar alguém. E aqui tem um outro texto. Vou procurar aqui. Esse texto, o texto seguinte que eu coloquei aí, na pergunta 15, está no livro Lar Adventista, página 523, parágrafo 4. Olha só. Aqui fala que às vezes os pais colocam a criança, envolvem a criança em eventos sociais muito nova ainda, quando ela ainda não está preparada para esse tipo de coisa, para certos eventos, né, sociais. E assim, por exemplo, a escola. Hoje é muito comum as crianças irem para a escola muito cedo. Será que ela está preparada para enfrentar as más influências que virão? Ela tem já aquele filtro, aquela capacidade de selecionar isso eu vou copiar, isso eu não vou copiar? Será? Então, por exemplo, crianças em idade escolar, esse texto diz aí que corre o perigo aí de aprender o mal mais depressa do que as ciências e encher a mente de coisas inúteis. Então, a gente está falando aqui de socialização, estava falando de socialização com os irmãos da igreja, mas também tem outros tipos de socialização, né? Por exemplo, a socialização escolar, o que ela tem proporcionado aos nossos filhos? Será que nossos filhos muitas vezes não estão enchendo a mente com coisas inúteis, né? No contato com os amiguinhos? Será que eles não estão, aqui nesse texto diz, ó, desenvolvendo paixão pelos prazeres a tal ponto de se tornar impossível para eles obter conhecimento, mesmo dos ramos comuns da educação? Sua atenção é dividida entre a educação e o amor ao prazer. E aí o progresso intelectual é lento. Então, o que os nossos filhos têm feito nos contatos sociais deles com os amiguinhos? Será que eles se encontram para ficar lá jogando joguinho, né? Para ficar brincando com coisas que só brincando, só com entretenimento, e aí vai perdendo o interesse pelos estudos, o interesse, a disposição para ajudar, para servir ao próximo, para ajudar os pais em casa.
né? Então, a gente tem conversado sobre isso aqui também. Tem gente que acha que criança tem que só brincar, né? E não é bem por aí. A gente tem visto, a gente viu aí, a gente tem visto, né, que um dos pilares da verdadeira educação é o trabalho útil. E a criança precisa aprender a servir. Mas se ela encher a mente dela, se nesses encontros sociais, ela só ficar brincando, 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 o que vai acontecer? Ela não vai ter vontade de ajudar, não vai ter vontade de ajudar os pais, a mãe em casa, não vai ter vontade de. Tudo o resto ela vai achar chato. Ela só vai achar legal brincar, né? Se divertir. É só o que ela vai querer fazer. E se torna uma pessoa hedonista. Hoje é muito comum isso na nossa sociedade. Nossa sociedade é uma sociedade hedonista, ou seja, que vive para sentir prazer. Esse é o propósito da vida de muitos, sentir prazer com todo tipo de coisa, né? Que não agrada a Deus, inclusive. E esse é um dos perigos também da socialização. Um outro perigo está lá no livro Mensagens aos Jovens, na página 388, no parágrafo 1. O teor da conversação mantida em muitas reuniões sociais revela onde o coração é colocado. Então, a gente corre o risco também de nos envolvermos com assuntos fúteis, gracejos tolos, né? Ficar fazendo gracinha, tirando sarro dos outros, gracinhas faladas apenas para produzir riso, sabe? Aquele tipo de gracinha, piadinha que não tem objetivo nenhum a não ser fazer os outros rirem, não tem conteúdo, não tem algo que edifica, né? Produzindo nos ouvintes impressões erradas e lançando descrédito sobre Cristo. Ó, aqui. Risadas tolas e conversação frívola com a intenção de propiciar divertimento geral. Isso aqui está no outro texto, né, complementando esse. No texto, Conselhos do livro Conselhos para a Igreja, página 168, parágrafo 5, fala a mesma coisa. Ó, entre as associações, quando tem essa palavra nos escritos aqui de Ellen White, associações significa relacionamentos, amizades, né? Então, entre as amizades, os relacionamentos dos seguidores de Cristo para a recreação cristã e as reuniões para divertimento e prazeres mundanos, deve-se notar marcado contraste. Os nossos eventos sociais não podem ser parecidos com os eventos sociais das pessoas do mundo que não têm a Cristo. Tem que ser muito diferente. Não é só um pouquinho diferente, tem que ser muito diferente. O tipo de comida, o tipo de conversa, tudo. A recreação. E o que acontece muitas vezes nos nossos eventos sociais, né, nós que somos cristãos, em vez de oração e menção de Cristo e de coisas sagradas, se ouvirão dos lábios dos mundanos risadas tolas e conversação frívola. É assim que os mundanos passam os eventos sociais deles, né? Mas não pode ser assim com a gente. Uma recreação, conversas que tem só o objetivo de se divertir, divertimento geral. Sua diversão começa com estultícia e termina com futilidade. Textos fortes, né? Então, esses são alguns dos perigos. Tem mais, né? Mas esses são alguns dos perigos da socialização, mesmo em eventos religiosos. A gente falou também aqui do perigo da gente perder os nossos filhos de vista, da questão do abuso, como eu já mencionei outras vezes, eu falo de novo aqui porque é uma coisa que tem acontecido, uma coisa muito grave, o abuso sexual infantil. E às vezes vem em situações, em locais, por pessoas que a gente não tem nem ideia. A gente acha que são lugares, são pessoas confiáveis, e a gente às vezes não tem noção. Então, os pais. E aí a gente vai para a próxima pergunta. Mas antes da gente ir para a próxima pergunta 16, alguém gostaria de comentar sobre essa pergunta aqui, sobre os perigos da socialização, mesmo em eventos religiosos? Algumas pessoas estão escrevendo aqui, né?
Marili, Marili, Oi, pode falar. bom dia, Leilane. Tudo bem? alguém falou junto comigo. Não levantei a mão antes, desculpa. Não, eu só, há 2 semanas atrás, quando a gente entrou nesse assunto, da questão do abuso sexual, eu fiz algumas anotações na hora. Confesso que eu não fui atrás para me aprofundar, assim, trazer bastante coisas, mas assim, anotei algumas coisas por cima, de orientações para nós, mães, conseguirmos ajudar nossos filhos, independente da idade. Desde a gestação a gente consegue fazer isso, é impressionante. Ajudar as crianças a, a terem consciência do corpo delas, que o corpo delas é o templo do Espírito Santo, da importância que o corpo delas tem e dos cuidados que elas têm que ter com o próprio corpo. Isso dá uma noção para a criança da preciosidade, sabe, do pertencimento dela e não admitir que ninguém faça nada com ela. E ajudar a criança a ter a confiança suficiente para agir em qualquer situação que seja estranha, né? O triste é que às vezes a criança é tão acostumada com é, palavras ríspidas enfim, né, um certo nível de rispidez dentro do lar, que aí depois fora do lar, ela demora um pouquinho mais para identificar uma situação de perigo. Por isso a importância da gente tomar muito cuidado, né, com a vara da correção, inclusive, né, tudo ser feito com muito amor, em oração, para que realmente a gente não coloque nossos filhos em situação vulnerável, até pela forma que a gente os trata em casa, né? Aí eu anotei assim só 4 pontos, só para não tomar muito tempo, que esse não é o assunto principal, mas assim, o ponto 1 eu coloquei aqui, reconhecer as emoções. Então assim, há muitas dinâmicas e brincadeiras bacanas que a gente consegue ensinar as crianças desde pequenininhas a reconhecer as emoções, e é impressionante como, mesmo muito pequenas, elas conseguem falar, expressar. Tava com vergonha do amiguinho, acho que é raiva. A criança consegue expressar e a gente vai ajudando, guiando, isso é importante. Ponto 2, conversar enquanto a gente vive, né? Vai conversando, vai comprar uma blusa, explica por que vai comprar blusa, proteger a pele do frio, o olho, como é que a gente protege o nosso olhinho, com óculos, passando colírio, como é que cuida dos dentes, pasta de dente passa só no dente, não passa em nenhuma outra parte do corpo, até que você chegue nas partes íntimas, explique como é que funcionam as partes íntimas, dá a mesma importância para todas as partes do corpo, para não criar tabu, sobre lá a gente não fala, aquilo lá é feio, aquilo lá é sujo, você dá a mesma importância para tudo, e tem várias situações do dia a dia que você pode falar do cuidado do corpo. Ponto 3 é contar histórias, e isso a gente faz, né? Isso a gente realmente contar histórias bíblicas, tá ali com a criança, porque nesse momento de afeto, de criar segurança, empatia, você traz muitos assuntos. Você pode introduzir ali nos momentos de história, né? Pega a criança no colo, ele cria um afeto tão assim. É ligar o coração, né, das crianças ao nosso, faz com que a criança se sinta realmente confortável para trazer qualquer assunto para dentro de casa. Porque assim, o maior medo que eu tenho é das minhas filhas passarem qualquer coisa fora de casa e não me contar, terem medo de me contar pela minha reação, né? Então, eu oro muito a Deus para que eu não tenha reações, né, muito drásticas, assim, eu conseguir esconder, para que elas sempre tenham confiança de vir me contar, e depois a gente dá um jeito dentro de casa, mas que o lar seja realmente um lugar de confiança, né? Aconchego. E o último é brincar, 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 brincar muito com as crianças, né? Então, assim, tem várias brincadeiras também, de desenhar o corpo humano, de usar até os emojis, se a criança for maior e já tiver contato, né, com emoji e tal, usar para a criança identificar sentimentos, e às vezes nessas brincadeiras ela até conta uma brincadeira boba, ela conta, ai, mãe, teve uma vez que eu vi tal coisa, aconteceu tal coisa, e aí você consegue trazer o assunto da prevenção para o abuso sexual, né, consciência, né, da criança, para se cuidar.
E, enfim, tem muitas coisas nesse universo, assim, que dá muito para a gente trabalhar no dia a dia. E, mais uma vez, eu indico muito a psicóloga adventista, a Leiliane Rocha, porque ela traz esse assunto tão sério, tão, chega a me arrepiar, assim, tão demoníaco, de uma forma leve, de um jeito que a gente consiga ensinar as crianças desde muito pequenininhos, para que realmente consigam se proteger, porque não é sempre realmente que a gente vai estar de olho nelas, né? A gente tenta, mas tem horas que a gente perde elas de vista, né? Então, assim, tomar os cuidados para não perder de vista, né? Então, ela traz também dicas bem boas, assim. Então, por exemplo, se você receber uma visita em casa, receber a visita em casa, seus filhos dormem no seu quarto. Isso, para mim, é uma coisa que eu nunca admiti em casa. A gente nunca fez isso em casa, né? As crianças dormirem no nosso quarto, cada um no seu quarto, desde sempre. Cada um na sua cama. Mas quando você receber visita, traga seus filhos para dormir no seu quarto. É uma medida, não importa qual a visita, crie esse hábito. Vai dar carona, a carona senta na frente. Ninguém senta atrás com as crianças. Carona na frente, pai ou mãe atrás das crianças. Enfim, tem muitas dicas pequenas e algumas bem importantes que a gente pode ensinando as crianças e a gente mesmo a aproximar o olhar, né? E nesses momentos sociais, assim, ainda mais, a gente fica mais afinado para cuidar deles. Verdade. Obrigada pelas dicas, Leilane, muito boas mesmo essas dicas. E porque não basta a gente estar presente, tem mães que são presentes no lar o dia inteiro, mas ao mesmo tempo estão ausentes ali, com a mente focada em outra coisa, as crianças estão ali, né, largadas. Então teve a Jaqueline aqui até questionou isso aqui, né? Ah, será que nós, mães, precisamos realmente ser professoras dos nossos filhos? Eu acredito que essa é uma resposta muito pessoal, muito individual, né? Que cada mãe tem que buscar de Deus. Eu acredito que tem mães realmente que não têm condições psicológicas de fazer isso, de educar em casa, como muitas fazem, né? Tem feito hoje em dia. Mas uma questão pessoal, né? Sua com Deus. Mas, assim, realmente é um desafio muito grande, porque a gente tem muita coisa para lidar, nós temos que ser administradoras do lar, né? Então, é muita coisa realmente para lidar, para conciliar, não é fácil, né? Mas Cristo nunca disse que seria fácil, né? A gente, cada dia mais, o caminho está estreitando e a gente sabe disso. Para o cristão, cada dia está mais difícil e vai ficar mais difícil. Então, a gente tem que buscar forças em Deus e respostas em Deus também. A gente não pode se comparar com os outros. Ah, mas aquela mãe faz tanta coisa, só consigo fazer isso, não dou conta. Não, a gente não pode ficar se comparando com os outros, né? A gente tem que buscar as respostas em Deus. Rúbia? Eu gostaria de comentar um pouquinho com relação a um texto até que lemos ali, que a gente às vezes fica preocupado em introduzir na sociedade os nossos filhos, né? Ter uma socialização mais cedo possível. E eu falo isso porque eu tinha essa preocupação, principalmente com a minha filha. E quando ela tinha ali os seus 3 aninhos, eu já queria que ela tivesse, né, os amiguinhos, saísse para brincar, a gente morava ali numa comunidade adventista, e ela participava já da escola sabatina, na igreja, essas coisas, já tinha ali uma certa interação. Mas a gente ainda estava preocupado, né, que ela tivesse mais interação com as crianças. E eu me lembro, assim, que aos poucos, né, eu ia reunindo ali as crianças, levava ela em algumas coisas, e na época a gente ainda nem tinha conhecimento, né, não tinha lido ainda esses textos, mas eu já senti uma diferença muito grande. Muitas coisas, todo lar é diferente, então a gente tem regras diferentes, coisas diferentes no lar, não importa. Pode ser da minha irmã, enfim, nós temos coisas distintas. E uma das coisas assim que me chocou a princípio é que a gente estava ensinando inglês para ela, desde pequenininha. E ela começou a brincar com os amiguinhos, apesar de saber português, ela usava mais o inglês para objetos, essas coisas. Então já foi um choque muito grande, porque os amiguinhos começaram a não aceitar, a rir, e ela se sentiu mal. Ela tinha 3 anos de idade, ou nem isso. E eu já fiquei assim, que difícil, né? Como fazer isso? Então a gente teve que
nesse intuito de agradar, de socializar, mudamos as regras em casa. Então, a regra em casa era falar inglês com ela, por exemplo. Olha, a partir de hoje eu vou falar só português, porque ela está se sentindo mal junto com os amiguinhos. E eu estou dando esse exemplo porque muitas vezes nós temos regras dentro de casa que são baseadas na Bíblia. E agora eu vou mudar a regra, porque lá fora é diferente, para que ela não se sinta mal lá fora. E lendo esse capítulo, eu fiquei analisando, Jesus foi introduzido, digamos assim, na sociedade com 12 anos de idade. Então, essa era a idade para ser levado ao templo, para ser apresentado. E nós queremos fazer isso com a criança de 3 anos de idade, sabe? E será que nós não estamos apressando demais, trazendo ali, como o texto diz, uma preocupação desnecessária, que os nossos filhos vão ter amor ao prazer, amor aos amiguinhos, e eu vejo muito isso, quando a minha filha fica muito tempo com os amiguinhos, ela não tem mais interesse em fazer os trabalhos domésticos, em estudar, em fazer as coisas, em ajudar, ela não tem a mesma prontidão para ajudar. E a criança que é introduzida nesses meios, e infelizmente a gente vê muito isso na escola, elas também ficam com um pensamento inútil, de não querer ajudar. Então, assim, para que a gente não tenha pressa de introduzir as crianças na sociedade, né, de apresentar nossos filhos antes do tempo. Deixa eles em casa com a gente, vamos, né, educá-los, porque quando estiver maior, quem sabe, né, com os 12 anos de idade, não que eu estou dizendo que as crianças vão ficar em casa até os 12 e nunca participar de nada. Não é isso, claro, mas assim, não ter essa pressa para que participem de tudo, porque senão eles vão ficar atrasados por isso, aquilo, não. Quanto maior a maturidade da criança, é mais fácil e mais tranquilo. E uma coisa que eu vejo assim, que mais devemos nos preocupar é em estar com eles, né? É estar junto, não importa se em um evento social, mas precisamos, eu vejo assim, eu sinto na obrigação de estar com o olho, com o ouvido, ali com a minha filha. Então, assim, aqui em casa a gente tem até essa regra. Se eu estou com visitas, eles são mulheres, e tem crianças, então eu já, né, dou um toque ali para o meu esposo, olha, fique de olho e de ouvido. Então, se ele é ele que está responsável, então tem que ser o olho e o ouvido, não pode ser só um dos dois. Ou o contrário, seria uma dica aí. É verdade, Rúbia, a gente tem muita pressa em tornar nossos filhos independentes de nós. Isso é um conceito mundano, não é um conceito bíblico. Então, a criança nasce, já tem que ir para o quarto dela, já tem que ser independente dos pais, né? Então, a criança precisa de, primeiro, aprender a confiar, como disse a Leilane. A gente precisa muito desenvolver essa confiança. E como que a gente desenvolve essa confiança? Esse está sendo o tema da Escola do Mestre para Crianças desse mês. A gente precisa estar presentes. É assustador para uma criança quando a mãe larga ela lá na casa do outro, na escola, ou seja, lá onde for, e vai embora. Eu lembro, assim, que para mim foi traumatizante também o começo na escola. Eu era pequenininha, acho que eu tinha uns 4 anos de idade, e minha mãe me largou. A criança não entende ainda. Como assim? Me larga aqui num lugar onde eu não conheço ninguém e some, vai embora. Então, a gente tem muita pressa, sabe, de tornar a criança independente. A gente precisa tomar muito cuidado. Não é porque são eventos da igreja que a gente tem que participar de tudo. A gente tem que ter consciência que a nossa família, cada caso é um caso, né? Deus educa a gente de forma personalizada. E a gente tem que pensar em tudo de forma personalizada, tá? Talvez esse evento seja bom para aquelas famílias, mas para a minha não é. Pronto. A gente não tem que ficar explicando para os outros, criticando os que estão participando daquele evento. Não, simplesmente eu e minha família decidimos não ir participar desse evento, porque não é para a nossa realidade, né? Então, a gente tem que saber selecionar o que é bom para a nossa família e o que não é, né? Vovó Betina? Eu queria comentar aqui sobre o que eu li ontem à noite, que está bem, assim, combinando com o que nós estamos falando. No livro Fundamentos da Educação Cristã,
fala aqui, me chamou muita atenção aqui, os pais não discernem a importância de escudar os filhos contra as sedutoras tentações dessa época. Aí eu pensei assim, bom, escudar, né, eu nunca tinha ouvido falar nesse verbo, né, vem de escudo, e olhando no dicionário agora, diz assim, escudar é proteger, escudeiro é um homem armado de lança e escudo, que faz guarda particular, defende, protege uma pessoa nobre, um rei e um imperador. Quer criatura mais nobre do que os nossos filhos? Então, a nossa lança e o nosso escudo a gente tem que levar junto, principalmente quando a gente sai de casa, né? E escudar essas crianças. E aqui fala os pais, não fala só pai e mãe. Que a mãe pode ser uma escudeira também, né? Pense nisso. Muito bom, isso mesmo. Para concluir o comentário aí da Aline. Bom dia, meninas. Bom dia. Em especial, eu estou lendo o livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, e tem um capítulo que fala sobre a influência do ambiente social. Deixa eu ver só o capítulo 10. E aqui fala, nos primeiros 30 anos da vida de Cristo foram passados em isolamento, alguém até comentou isso mesmo aqui. Anjos ministradores cuidavam do Senhor da vida à medida que caminhava lado a lado com os camponeses trabalhadores pelas colinas de Nazaré. Desconhecido e sem honras, Jesus caminhava, né? Esses nobres exemplos devem ensinar-nos a evitar as más influências e afastar-nos da companhia dos que não vivem corretamente. Não, aí tem a parte mais importante, assim, que toca muito a mim, né? Não devemos nos gabar de sermos bastante fortes para que tais influências nos afetem, mas devemos, em humildade, guardar-nos do perigo. Então, você e eu, a gente precisa de achar que a gente é forte para influenciar, né? E quão longe a gente deve ficar de um penhasco? O mais longe possível, né? E talvez para um ou outro que tem um filho único seja difícil pensar em não interagir com outras crianças, mas entra um pouco da abnegação, de negar o eu, de às vezes, quando tem um serviço de casa, pensar, poxa, preciso de ter o tempo com ele, preciso de passar o tempo com a criança para conquistar o coraçãozinho dela, e fazer com que o seu relacionamento seja suficiente, né? Não precise de outros para encher a vida da criança de excessos de estímulos, né? Então, que Deus possa nos dar sabedoria, leveza, para fazer esse caminho, né? Que talvez não seja tão fácil, mas é o plano de Deus, né? Verdade. Quem está em pé, cuidado para que não caia, né? Ninguém deve se sentir forte demais. Tem que ter muito cuidado. Que Deus nos abençoe, né? Que Deus nos dê sabedoria para tomar as decisões certas, para saber selecionar o que é bom para a nossa família. A gente precisa aprender a ser sociável. Só que ser sociável não é participar de todos os eventos que existem, né? Então, de quantos eventos eu preciso participar para ser sociável? Não tem isso, né, em lugar nenhum. Não tem essa quantidade estipulada em lugar nenhum. Cada família é única, né? Então a gente tem que buscar em Deus esse equilíbrio, né? Do que eu participo, do que eu não participo, e não se preocupar com as críticas que virão, né? Provavelmente pode ser que você seja chamado de fanática, de extremista, de antissocial, não importa. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29, eu tenho para mim sempre esse texto. Então, é isso que importa, fazer a vontade de Deus acima de tudo, né? Vamos concluir, que daqui a pouco minhas filhas já estão entrando aqui para participar da Escola do Mestre para Crianças. Vamos fazer uma oração para concluir. Eu achei que a gente ia conseguir hoje discutir as perguntas 15 e 16, mas não tem problema, não tem pressa. Na próxima semana a gente continua aí a pergunta 16, que na verdade é o principal, né? É a solução. Como evitar esses perigos da socialização? Querido, louvado seja teu santo nome, porque tu és muito bom e a tua misericórdia dura para sempre.
Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor perdoa o nosso tempo de ignorância. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que erramos, negligenciando nossos filhos, perdendo nossos filhos de vista, pelas vezes em que perdemos o Senhor de vista em nossas conversas, em nossas atitudes, nos eventos sociais. Nos dá sabedoria, Senhor, nos dá consagração, mais submissão ao Senhor, nos ajude a estarmos conectados contigo o tempo todo, que nada afaste nosso pensamento de Ti. Nos ajude neste dia a termos o nosso pensamento em Ti, a orarmos sem cessar, a conversarmos contigo o tempo todo, a termos no Senhor o nosso melhor amigo, que os nossos filhos também aprendam essa comunhão ininterrupta contigo, e que possamos revelar o Senhor para as pessoas à nossa volta, ser uma luz onde estivermos, nos ajude a sermos pessoas sociáveis, para que possamos alcançar as pessoas para Ti, levar salvação a este mundo que perece, que está em trevas, mas que o nosso lar possa estar na luz, assim como na saída do povo do Egito, do povo de Israel do Egito, havia aqueles lares que estavam se preparando, aquelas famílias que estavam na luz, enquanto tantos outros estavam em trevas, que a nossa família seja uma dessas famílias que estão na luz e que possamos espalhar essa luz para todas as pessoas, outras famílias à nossa volta. Por favor, Senhor, permanece conosco agora nesse estudo da Escola do Mestre para Crianças, que o Senhor esteja com a Valéria, abençoando, capacitando, em nome de Jesus, amém. Na escola do Mestre aprendi a amar de corpo, de alma e mente ao Senhor, como folhas de outono, espalhar a mensagem, orar, vigiar e servir ao Senhor, ter a cada manhã minha hora tranquila, buscando a Jesus em primeiro lugar, reunindo-me junto ao altar da família, moldando meu caráter para ao céu levar, familiarizando-nos com Deus e sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino, a obra da redenção. A primeira lição deve ser conhecer e compreender a vontade de Deus, lendo seus atributos nas coisas que fez. Eu me fortaleço, me aproximo de Deus. Foi assim que aprendi as palavras da vida, ao me sentar, levantar e andar. No meu lar compreendi a minha missão, a mensagem ao mundo eu vou proclamar, familiarizando-nos com Deus e sua palavra, praticando a verdade.
coração.